Seja abençoado em mais um bloco de nosso programa. Hoje, se você perdeu o começo dessa linda história de superação do Paulo Vitor, você pode estar olhando o bloco anterior através do YouTube. E se você também quiser, você pode estar acessando o site da Igreja Getsemane. Não perca a oportunidade de conhecer como começou essa história de hoje, um missionário atuante na área, no ministério que chama-se Issacar, que eu vou falar daqui a pouco, tão abençoado, mas com uma pessoa que teve um início tão difícil. Paulo, sim. A missionária te batizou, você se converteu com 6 anos você se curou. Isso, com 3 anos de idade eu já estava curado, mas comecei a andar com 3 anos, mas com perfeição aos 7 eu já estava... Inexplicável pela medicina comum. Totalmente. O médico falou para minha mãe que não tinha nem o que dizer, porque era um caso à parte. Foi Deus mesmo. E aí com 7 anos você já convertido. Andava... eu me converti numa igreja tradicional, acredite se quiser. Igreja Batista do Barroca, Pastor Mendes. A minha tia, chamada Ana, ela tinha o costume muito de ir à igreja e um dia ela me levou. Então comecei a gostar dessa linha da escola bíblica dominical. Um belo dia ele faz o apelo e eu, sem precisar de ninguém me chamar, me levar, levantei a mão e fui lá pra frente. Eu não sabia. 7 anos de idade. 7 aninhos. E aí eu não sabia a escolha que eu estava fazendo, né? Mas eu só sabia que chorava muito. Então, desde aquele dia, minha vida foi realmente marcada e fez diferença. Houve um toque do Espírito Santo, né? 100%. E é bom você falar isso, porque ele é de uma linha pentecostal. Você pode entender que todas as igrejas, sejam de qual natureza for, são necessárias para o nosso meio. Sim. Né? O crescimento do evangelho são pessoas diferentes, cada pessoa tem uma característica e talvez a pessoa vai se converter. A nossa igreja em Belo Horizonte, inclusive, é uma das poucas igrejas do mundo que ora por todas as igrejas do Brasil. Sim, né? Isso é uma verdade. Paulo, seu primeiro sermão foi no rádio? Foi no rádio, a Lagoinha, Igreja Batista da Lagoinha, né? Para poder falar dessa transição, eu saio da Batista do Barroca, vindo para a Igreja Batista da Lagoinha, porque eu não podia ir para a igreja sozinho. Era uma criança, minha tia mudou, tive que ir com ela. A Igreja Batista da Lagoinha tinha uma rádio na Pedreira, Prado Lopes, e aí o Walker, né, que era o dirigente da rádio, ele me chamou para essa programação e eu preguei o primeiro sermão, Romanos 6,10, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para a justiça de Deus. Foi o primeiro sermão que eu preguei. Aleluia. Lá no rádio. Isso. E aí você pensa que essa história está caminhando muito bem. Uma cura, uma vitória, porque foi morar fora, numa casa normal, morava debaixo de lona. Sim. A conversão, o batismo, mas na adolescência aí a tristeza veio. Vieram os outros rumos, eu descobri algo que me entristeceu muito. Eu achava que era convertido, mas eu descobri que eu era convencido. E quando chega a fase da adolescência, minha tia tinha ido embora, era a minha referência na igreja, eu fico perdido sozinho. Ela foi embora aqui de Minas Gerais? Foi embora, tinha ido para poder casar em Espírito Santo, né, Vitória? E aí quando ela foi embora, eu fico sozinho. Então começam a vir os convites, a fase da adolescência, conhecer o mundo, e eu me perdi nisso. Fui pro mundo e dei volta. Foi algo assim realmente muito complicado. Hoje aqui na igreja nós temos até um testemunho, né? A nossa produtora até sabe disso e o pessoal todo que está envolvido aqui no programa, de uma menina que tentou suicídio, né? Por causa de uma decepção amorosa. Ela teve uma divergência com o namorado e tentou suicídio. Então, é uma fase muito complicada, a fase de adolescência. Difícil, bem complicado. É uma fase que, às vezes, a pessoa não está sendo assistida por um pastor ou pela sua própria família dentro de casa e ela começa a ter decisões que ela acha que são as decisões certas e o diabo, ele quer agir nessa área. Por isso, você, que tem um filho adolescente, criança, não deixe de saber o que tem no celular do seu filho. Não deixe de acompanhar quem são os amigos do seu filho. E, principalmente, traga sempre seu filho para a casa de Deus, onde é o melhor lugar para ele ser alimentado. Paulo, sim, você ficou desviado no mundão. Totalmente. E aí, o que aconteceu? Comecei a trabalhar com futebol amador, né? Uma coisa que eu gostava muito. E mesmo eu fora dos caminhos do Senhor, pregava a palavra mesmo desviado. Mas era sempre de balada, era sempre de sair. Mas eu me lembro que tem um episódio muito marcante. Eu estava em um aglomerado de Belo Horizonte e nesse aglomerado eu estava bebendo. Chegou o pai de um traficante e estendeu a mão para mim e falou: ore por mim. Eu falei: tá maluco? Tá vendo que eu tô bêbado? Ele disse: eu estou vendo, mas quem olha para você sabe que você tá no lugar errado, porque você tem a marca de Cristo.
e coisas grandes aconteceram, né? Até que um dia eu conheci alguém no ensino médio, uma garota, e através dela eu voltei para os caminhos do Senhor. Por isso que eu não deixo de falar sempre que o primeiro amor e a marca de Jesus Cristo, ela é muito importante na vida das pessoas, né? 100%. Eu conversava com uma pessoa na Universidade de Direito, na Universidade Católica de Direito, aqui a PUC Minas, no curso de Direito, e veio um jovem me pedir um conselho lá justamente com relação a isso, porque ele estava desviando e estava começando a caminhar com alguns outros jovens que não eram do nosso meio. Sim. E lá ele percebia o tempo todo que ele não fazia parte daquele lugar. Né? É o Espírito Santo incomodando a pessoa e mostrando para a pessoa que nós somos realmente separados. Você é separado? Você tem consciência do que é ser separado? Olha, você vai contar esse retorno seu no próximo bloco. Nós vamos ficar agora com uma linda canção. Não deixe de acompanhar esse finalzinho do programa e principalmente aquilo que você já perdeu olhando no YouTube ou no site da Igreja Getsemane. Até mais. Não pare de lutar por tudo que você sonhou. Não pare de lutar por tudo que você sonhou. Pois tudo que viveu foi construído quem tu és. Mas hoje, com outro olhar, outra visão, tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Não pare de lutar por tudo que você sonhou, pois tudo que viveu foi construído quem tu és. Mas volte com outro olhar e com outra visão, tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Não pare mais, não olhe atrás, não pare mais, é hora de avançar. À frente está o alvo, você deve prosseguir. À frente está o alvo, você deve prosseguir. Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus e que vive para o seu decreto. Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus e que vive para o seu decreto. Não vai mais, não olha atrás, não vai mais, avance, não vai mais, não olha atrás, não vai mais, não pare. Tudo coopera para o bem de quem ama e vive sem medo de mostrar que é seguidor de Cristo. Então segue tranquilo, fica de pé, soldado. Sigo com ele, tô tranquilo, guerreiro que não se abate. Estou na linha de frente, vou ganhar esse combate. O inimigo é ligeiro igual cachorro, ele late. Mas eu tenho um Deus enorme, diz aí qual é o resgate.